Cada chamado requer uma resposta. De 2016 até aqui, já produzimos mais de 100 documentários originais, muitos entre os mais assistidos do nosso país. Produções comprometidas com a busca pela verdade, que educam, inspiram e transformam. Essas produções somadas já foram assistidas por mais de 30 milhões de brasileiros. Produções como a que você está prestes a assistir agora, na nossa programação especial de final de ano. Tudo isso só foi possível graças aos nossos membros assinantes. Pessoas que um dia atenderam ao nosso chamado e escolheram financiar a nossa causa. É graças a eles que produções como a que você vai assistir a seguir são possíveis de serem feitas e até disponibilizadas de graça. Por isso, meu convite é para que você se torne um membro assinante e faça parte do grupo que contribui para o resgate da cultura no nosso país. O investimento? Apenas R$10 mensais. Com esse valor você já ajuda a financiar nossa operação e a produção de novos originais, trilogias e séries. Em troca, recebe acesso imediato a todos os nossos originais. Novamente, são apenas R$10 mensais. Um investimento acessível para você. Um apoio gigante para nós e para a nossa missão de resgatar a cultura, as ideias e os bons valores e os sentimentos no coração dos brasileiros. Basta escanear o QR Code que está aqui na tela ou tocar no link que está na descrição e fazer parte. Não deixe este chamado sem resposta. Nós contamos com você. Muito obrigado e um ótimo filme. Atualmente, com mais de 5 bilhões de visualizações no YouTube, Gangnam Style, do cantor sul-coreano Psy, foi um dos maiores fenômenos musicais das últimas décadas. Em seu ano de lançamento, 2012, tornou-se o vídeo mais visto da história do YouTube. Entrou para o Guinness como o mais curtido da plataforma e liderou as paradas musicais em mais de 30 países. A música, refletindo o estilo debochado de seu intérprete, retrata de maneira caricata e bem-humorada a vida de luxo no distrito de Gangnam, o mais rico da capital sul-coreana, Seul, com uma aparente despretensão que em nada combina com o novo marco que o sucesso sacramentou na história do seu país. Em meados do século XX, a Coreia do Sul saía devastada de uma sequência de guerras e massacres. Um dos países mais pobres do mundo na década de 50 apostou na educação e na qualificação profissional para alcançar o impossível. Conhecida como o Milagre do Rio Ham, a assombrosa recuperação econômica das décadas de 60, 70 e 80 alavancou a Coreia do Sul da miséria para um país de alta renda em apenas uma geração. Agora, um dos principais polos industriais e tecnológicos do mundo, o sucesso de Gangnam Style anunciava o próximo passo do milagre sul-coreano: tornar-se uma das maiores potências culturais do planeta. Catalisando a onda coreana, conhecida como Hallyu, Psy abriu o portal por onde músicas, séries e filmes sul-coreanos invadiriam os lares do Ocidente, culminando em fenômenos como Parasita, a primeira produção não falada em língua inglesa a vencer o Oscar de melhor filme, e Round 6, até hoje a série mais vista da história da Netflix. Mas nenhum produto de exportação cultural sul-coreano teria impacto comparável à versão reformulada do gênero musical representado por Psy, o pop coreano mais conhecido como K-pop.
com grupos de cantores dançarinos que remetem às boy bands e girl groups ocidentais dos anos 90, vozes e passos rigorosamente disciplinados e um apelo estético hipnotizante. A indústria musical da Coreia do Sul se especializou na produção em massa de ídolos, capazes de arrebatar multidões de fãs apaixonados. Oppan Gangnam Style. Uma pesquisa de 2023 estima que o gênero conte com mais de 225 milhões de fãs em todo o mundo e que os brasileiros passem cerca de 12 horas e meia por mês ouvindo K-pop, o que corresponde a uma média de 9 músicas por dia. O grupo BTS, com mais de 75 milhões de seguidores no Instagram, é dono do recorde registrado no Guinness de banda masculina mais ouvida no Spotify. Por sua vez, o quarteto Blackpink é o detentor de recorde entre as bandas femininas, enquanto uma de suas integrantes, Jennie Kim, é a celebridade sul-coreana com mais seguidores no Instagram, mais de 85 milhões. Além de gerar lucros exorbitantes para a Coreia do Sul, o K-pop também impulsionou o turismo do país e o seu soft power, ou seja, o poder de influência geopolítica através da cultura. So glad I was able to give you this with the president. Maybe I should be able to see you perform live at some point. Figured I'd make you feel at home. Mas eu te prometo, existe um lado oculto nessa história. Uma das principais frentes de ação do governo sul-coreano para superar a crise em que o país foi afundado na primeira metade do século XX foi o pesado incentivo estatal à modernização da economia através da industrialização. Em franca cooperação com um seleto grupo de empresas familiares, o governo desenhou os planos de uma expansão comercial voltada à exportação, ofereceu empréstimos, tecnologia estrangeira e toda a sorte de privilégios para a consolidação do império que ficou conhecido como Chaebol, um conglomerado de gigantes no setor industrial, incluindo a Samsung, a LG e a Hyundai. Em 2022, apenas a receita combinada das 5 maiores empresas Chaebol representou 45% do PIB da Coreia do Sul. De modo similar, também a indústria de exportação cultural sul-coreana não se ergueu com suas próprias forças. O fenômeno Hallyu, a onda coreana, foi mais um exitoso resultado de planejamento estatal. Ao lado do Brasil, a Coreia do Sul é um dos poucos países que contam com o Ministério da Cultura, instituído por lá nos anos 90, já com verba destinada ao fomento de manifestações artísticas. Com subsídios que já ultrapassavam os 100 milhões de dólares, na primeira década dos anos 2000, a indústria cultural sul-coreana foi reorganizada pelo governo, passando a priorizar produtos de exportação e tendo o K-pop como um dos ativos mais promissores. Como destaca a jornalista Eunhee Hong em seu livro The Birth of Korean Cool. Abre aspas. Acontece que o governo coreano trata a indústria do K-pop da maneira como o governo americano trata a indústria automobilística e os bancos, o que significa que essas são indústrias que precisam ser protegidas. Fecha aspas. Em 2020,
O orçamento do Ministério da Cultura da Coreia do Sul já saltava para mais de 4 bilhões de dólares após uma sequência de acréscimos exponenciais de investimento lastreados no aumento também meteórico dos lucros obtidos com a exportação, sobretudo de produtos da indústria musical. O sucesso de Gangnam Style, em 2012, se por um lado estimulou o aumento do investimento estatal no K-pop, por outro, revelou à indústria musical sul-coreana quão dependente estava de um talento espontâneo e inimitável como Psy. Por isso, ao mesmo tempo em que o cantor deu origem à onda coreana como fenômeno mundial, ele também encerrou uma era do K-pop, depois da qual o gênero e a indústria nunca mais seriam os mesmos. Psy era irreverente, tinha estatura baixa e porte nada atlético. Mas depois dele, não haveria espaço na indústria do K-pop para nada além de uma rigorosamente arquitetada e pasteurizada perfeição. A indústria de fabricação em massa de idols, como as celebridades do K-pop são chamadas, é dominada por grandes agências como a SM, a YG, a JYP e a HYBE. Com estrutura de centros de treinamento, as agências recebem aspirantes, em sua maioria pré-adolescentes, que são acolhidos em regime de internato e submetidos a rotinas intensas, onde são ensinados a dançar, cantar e até mesmo desfilar e posar para fotos. Longe de fornecer aos jovens os pilares de um livre desenvolvimento artístico, as agências têm o propósito de moldar candidatos ao padrão dos grupos que elas mesmas lançam ao estrelato. Em ambientes altamente competitivos, os trainees são ranqueados por suas habilidades e sua aparência, confiando às agências seu destino e seu sonho. Apenas 10% dos aspirantes conseguem vaga nos grupos lançados para a carreira profissional. Aos aspirantes são impostas restrições comportamentais severas. Relacionamentos amorosos são proibidos. Homens e mulheres são segregados em todas as atividades e, como contou Rosé, integrante do grupo Blackpink, no programa Radio Star, não é sequer permitido que os homens olhem para as mulheres e vice-versa. As refeições são agendadas em horários diferentes e a supervisora do grupo das meninas fiscaliza os arredores para garantir que nenhum garoto se aproxime ou até mesmo para bloquear a visão das meninas, caso algum homem apareça no local. Além disso, os trainees são impedidos de usar telefones celulares e de receber visitas até mesmo de seus pais. 저 같은 경우는 아빠가 제 생일이어서 회사로 얼굴 보고 싶다고 찾으러 왔었는데도 회사에서 못 만나게 했었어요. 그래서 그 정도로 가족 만나기도 힘든데. E nesse regime de isolamento e vigilância, os jovens são levados ao limite de sua resistência física e psicológica. 춤 연습도 갑자기 막 하루 종일 막 해야 되니까 정말 다리에 멍들거나 다리가 정말 땡땡 붓거나 이런 것들이 제일 힘들었었고, 개인적으로 제일 힘들었던 거는 잠을 못 자는 게 너무 힘들었어요. 아침 일찍마다 회사로 출근을 해야 됐었고, 데뷔하기 조금 몇 주 앞두고 나서는 이런 생활에 적응을 해야 된다면서 새벽 4시에 출근을 했었어야 됐어요, 회사로. 그리고 밤 12시 넘어서 숙소로 귀가하고. Porém, se o bem-estar físico dos trainees não é uma preocupação para as agências, a aparência física deles é de importância crucial.
Todos são invariavelmente submetidos a dietas austeras e a rituais semanais de pesagem em que os resultados da balança são anotados e anunciados para todo o grupo, a fim de fomentar pressão social sobre aqueles que destoam das metas estipuladas. Em geral, é requerido das meninas, independentemente de seu porte ou altura, que se mantenham abaixo dos 50 quilos. 진짜 50. 진짜? 저 진짜 너무 힘들어요. 47.5. 진짜 박수. 우리 서로에게 朝何も食べない。昼サラダちょっと食べて、夜食べないみたいな生活をしてて、多分1日に300キロカロリーぐらいしか取ってなかった時、本当に力が出なくて、貧血は起こすし、いや本当に死ぬかと思いましたね。いや本当に死を覚悟しました。なんかもう 7kg를 그러니까 무조건 빼야 된대. 빼야 그 쇼케이스를 쓸 수 있대. 그래가지고 근데 7kg 다시 찌면 어떡해? 쪄버렸지. 근데 그때까지 쇼케이스 전까지 해야 되니까 날짜가 있었어. 그 날짜가 있었는데 그 날짜까지 진짜 안 먹고 아무것도 안 먹고, 그리고 진짜 침대에 누워있는 이렇게 침대에 있고 자려고 하잖아. 뭔가 못 일어날 것 같아서 무서워서 눈물이 나는 거야 갑자기. 일주일 동안 아예 안 먹었어? 진짜 얼음 하나 이런 거. 진짜 얼음 하나. 근데 이거 먹어도 진짜 살찔 것 같은 거야 너무. Sem surpresa, a obsessão sobre a aparência ameaça não apenas a saúde física, mas também a psicológica dos jovens ainda em fase de afirmação da autoimagem, espalhando na vida secreta do K-pop uma epidemia de transtornos alimentares. Um dos primeiros casos a virem à tona foi o do hoje cantor e ator Seo In-guk, que ainda em 2012 revelou ter sido rejeitado pela agência JYP por causa do seu peso, fazendo com que ele desenvolvesse bulimia. Após retornar mais magro para outra audição, foi novamente rejeitado, mas agora devido à piora de sua voz. O excesso de vômito havia danificado suas pregas vocais. A cultura patológica da magreza no K-pop não é um problema que afeta apenas os cantores. Ele transborda para a extensa legião de fãs ao redor do mundo. Em reportagem de 2022 para o BuzzFeed, a jornalista Alison Jiang investigou comunidades em redes sociais dedicadas ao culto dos idols e da magreza. Nelas, meninas entre 15 e 19 anos são expostas, segundo Jiang, a conteúdos relacionados a transtornos alimentares com a intenção de fazer os membros se engajarem em comportamentos patológicos com o objetivo de ficarem mais magros. Entrevistada, uma integrante da comunidade online afirmou, abre aspas, eu acho que a comunidade de transtornos alimentares no K-pop é tão grande porque os comportamentos que temos são normalizados pelos ídolos do K-pop. Você percebe as maneiras extremas como esses ídolos mantêm suas imagens perfeitas e você se sente confortado. Você os vê falando sobre as dietas insanas que fizeram e você quer fazê-las também. Fecha aspas. Idols e trainees são ao mesmo tempo vítimas e propagadores de um opressivo padrão de beleza que não se limita a estipular a massa corpórea ideal. Comparações entre a aparência dos cantores antes e depois da fama revelam a perturbadora cultura de transformações faciais através de cirurgias plásticas. Em 2023, Kyu-yoon, integrante do grupo Super Junior, trouxe a público uma denúncia confirmando os rumores de que muitos idols são forçados pelas agências a se submeter aos procedimentos cirúrgicos
sob pena de demissão. Referindo-se à agência SM Entertainment, ele afirmou, abre aspas, eu não tinha pálpebras duplas. Eu passei a ter após a minha estreia, porque a gravadora me obrigou. Fecha aspas. A cirurgia de pálpebras duplas, que consiste em criar uma dobra visível na pálpebra, dando ao olho um contorno mais ocidentalizado, é uma das mais populares no meio do K-pop. Também são muito procuradas as rinoplastias, para a redução do nariz, e as cirurgias V-lining, que remodelam o maxilar em um formato V. Por influência de suas celebridades do cinema e, sobretudo, do K-pop, a Coreia do Sul se transformou na capital mundial da cirurgia plástica, com a maior quantidade de procedimentos per capita do planeta. Para Heather Willoughby, professora da Universidade Feminina Ewha, em Seul, abre aspas, muito desse ideal de beleza é industrializado. Foi criado pela indústria de beleza, pelo K-pop, talvez até mesmo pelo governo, para vender ao resto do mundo com um ideal de beleza coreana. Fecha aspas. Em busca desse ideal, estima-se que 70% dos estudantes de ensino médio sul-coreanos já tenham se submetido a cirurgias plásticas. Pagar procedimentos cirúrgicos para os filhos como presente de formatura se consolidou como um hábito cultural no país. Entregando às agências o pleno controle sobre sua rotina, seus relacionamentos, sua alimentação e até mesmo sua identidade facial. A experiência dos aspirantes a ídolos do K-pop em nada se assemelha ao fulgurante glamour exaltado nos superproduzidos espetáculos e videoclipes do gênero. Mas, enquanto para alguns os anos de treinamento deixam apenas memórias amargas, em outros deixam marcas mais difíceis de apagar. 네, 오늘 바쁘신 와중에도 네, 우리 기자님들 네, 이렇게 기자회견장에 와주셔서 한편으로 죄송스럽고 네, 정말 진심으로 네, 감사드립니다. 네, 안녕하십니까. 저는 K-팝 영재 밴드 더이슬라이트의 리더 이석철입니다. 네, 저희 더이슬라이트 멤버들은 2015년, 17년까지 약 4년 가까이 미디어라인 엔터테인먼트의 문영일 PD님으로부터 지하 연습실, 녹음실, 스튜디오, 옥상 등에서 야구방망이와 몽둥이 철제 봉골레자루 등으로 엎드려 뻗쳐를 당한 상태로 엉덩이를 여러 차례 상습적으로 맞았고 네, 집에 가서 부모님께 알리면 죽인다는 협박도 상습적으로 받았습니다. As agressões denunciadas por Lee Seok-cheol teriam sido cometidas por um produtor da Media Line Entertainment, com a conivência do CEO da agência, e teriam se iniciado em 2015, quando os 6 membros originais do grupo The East Light tinham entre 12 e 15 anos. Em junho de 2019, o produtor e o CEO da agência foram condenados à prisão por abuso infantil. Isolados de suas famílias e submetidos às imposições autoritárias de professores, produtores e executivos, os jovens trainees se tornam presas fáceis para os mais covardes abusos. Relatos de assédio sexual se tornaram recorrentes, apenas resultando em punição legal, nos casos mais graves e com ampla repercussão. Em 2020, a cantora Ari, do grupo Yellow Bee, denunciou abusos sexuais cometidos nas dependências da Addiction Entertainment, a empresa que agenciava o grupo. Abre aspas. Funcionários e gerentes da empresa nos assediaram sexualmente. Uma integrante do Yellow Bee foi arrastada para a sala de ensaio
e molestada por um deles, embora todos os outros tentassem impedi-lo. Houve até momentos em que nos chamaram para ir beber no meio da noite. Claro que tivemos que ficar quietas sobre isso por causa do nosso sonho de nos tornarmos cantoras. Fecha aspas. Em sua defesa, a Addiction Entertainment se limitou a dizer que o homem que atacou a jovem na sala de ensaio foi confundido com um funcionário da agência, mas, na verdade, não trabalhava para ela. Também, em 2020, a cantora Cheska, ex-integrante do grupo Fiesta, transmitiu uma live em seu canal no Twitch, em que revelou as entranhas da face oculta do K-pop. Nas palavras dela, abre aspas, é bem nojento. Assim que cheguei na Coreia, fui manipulada. Não queria dizer isso, mas fui estuprada. Acho que não contei a ninguém sobre isso. Eu era jovem, não tinha poder algum. É um assunto difícil. Você nunca sabe quem passou por essa merda. Você nunca sabe quem foi estuprada. Fecha aspas. Essas são ocorrências que persistem mesmo após o escândalo de 2012, em que Jang Seok-ho, CEO da Open World Entertainment, foi preso sob a acusação de drogar trainees e abusar sexualmente delas ao longo de 2 anos. Estima-se que ele tenha feito mais de 30 vítimas, entre maiores e menores de idade. Mesmo quando o período de treinamento termina e uma seleta parcela dos candidatos se sobressai na acirrada disputa por vagas na carreira profissional, o martírio dos artistas não cessa. Em muitos casos, ele apenas se intensifica ainda mais. Geralmente, lançados como idols pelas mesmas agências que os treinaram, assinam com elas contratos comparados por especialistas e pela mídia ao do trabalho escravo. Inexperientes, seduzidos pela promessa de fama e submetidos a uma indústria controlada por um cartel de grandes agências, os estreantes acabam aprisionados em longos contratos de exclusividade, com pouco controle sobre suas carreiras e pouca participação nos rendimentos gerados pelo seu trabalho. 그 계약 조건, 그 수익 같은 거 조건이 아무래도 회사가 더 많이 가져가고 아티스트가 조금 더 덜 가져가는 시스템이 대부분이에요. 근데 뭐 그 당시에는 워낙 신인이기도 했었고 데뷔도 하기 전이었었고 그냥 그런 거에 대한 개념이, 계약서에 대한 개념, 뭐 수익에 대한 개념이 막 자리 잡히지 않았을 때라서 예측은 하지는 못했지만 계약 조건이 엄청 막 좋진 않네 이렇게 느끼긴 했었었죠. 그리고 그룹을 만드는데 들어가는 돈을 다 이제 갚아야지만 그때부터 수익이 나는 거기 때문에 그거를 언제 갚지? 이런 생각은 했었었죠. If you don't mind me asking, like what was the distribution? 보통 회사가 60%, 70% 가져가고 가수가 이제 30% 아니면 40% 가져가는데 지출은 또 5대5예요. Com a persistência de ensaios extenuantes e dietas rigorosas, agora somados a uma sobrecarregada agenda de viagens e compromissos profissionais, as consequências dos abusos, antes escondidas por trás das portas dos centros de treinamento, agora se revelam sob a luz dos holofotes.
O custo da fama no mercado do K-pop é alto demais. Vai desde o desenvolvimento de doenças psicológicas graves até a obra mais extrema do desespero. Em 2015, o cantor Jonghyun, do grupo SHINee, lançou sua carreira solo, alcançando um estrondoso sucesso e a primeira posição da Billboard World Albums daquele ano. Mas, no mundo das aparências do K-pop, a vida íntima das celebridades raramente é tão triunfante quanto suas carreiras. Jonghyun escondia uma depressão profunda que fazia com que ele se sentisse quebrado, corroído, atormentado e debilitado. Essas foram suas próprias palavras na nota de suicídio que enviou a uma amiga antes de tirar a própria vida em 2017, aos 27 anos. A atriz e cantora Sulli ganhou projeção nacional e internacional como integrante do grupo FX. Em 2017, tornou-se a personalidade mais pesquisada no Google em seu país por enfrentar os tabus do K-pop, questionando publicamente os padrões estéticos e a pressão sofrida pelos jovens ídolos. Mas sua ousadia não passaria impune. Passou a ser alvo de linchamentos virtuais, tendo repetidas vezes pedido auxílio à sua agência, a SM Entertainment, para lidar com o assédio. Mas nenhuma atitude foi tomada. No dia 14 de outubro de 2019, Sulli tirou a própria vida por enforcamento aos 25 anos. No dia 24 de novembro de 2019, apenas 41 dias após a morte de Sulli, a cantora Goo Hara, ex-integrante do grupo Kara, também seria encontrada sem vida em sua casa, ao lado de uma nota de suicídio. Mais recentemente, em abril de 2023, foi a vez de Moby, do grupo Astro, perder a luta contra a depressão aos 25 anos. E ele ainda seria acompanhado, no mês seguinte, por outra jovem estrela do K-pop, a cantora Haesu, de 29 anos. Apesar do rastro de tragédias, a indústria do K-pop segue adotando o mesmo modelo de produção em massa de ídolos e de vítimas. Assim como o conglomerado empresarial Chaebol, erguido com pesado financiamento estatal, hoje concentra poder suficiente para escapar impune de denúncias de abusos trabalhistas e corrupção. Também o império do K-pop, agigantado com a proteção do governo, trilha o caminho para se tornar mais forte que a lei. Nos últimos anos, algumas alterações legislativas e de regras de conduta nas próprias agências foram adotadas por pressão popular. Porém, uma reformulação profunda do sistema de treinamento e agenciamento de cantores ainda parece uma realidade distante. As esteiras de produção de celebridades, estratégicas para a economia e o soft power da Coreia do Sul, cabe apenas a expansão. Além do aporte anual de subsídio público para o setor, o Ministério das Finanças sul-coreano anunciou para 2025 um orçamento especial de cerca de 2 bilhões de dólares
para 3 indústrias que, nos anos recentes, se destacaram como forças motrizes de exportação do país: a de energia nuclear, a de armas e a do K-pop. Para que mais pessoas conheçam os desconcertantes bastidores do fenômeno do K-pop, além de outros conteúdos reveladores, recomende a assinatura da Brasil Paralelo. E para aqueles que acham que os seus segredos estão enterrados em segurança nas covas perdidas da história, tenham cuidado. Pois existem 3 coisas que não podem ser escondidas por muito tempo: o Sol, a Lua e as faces ocultas, que eu vou revelar. Muito obrigado por assistir a nossa produção, espero que tenha gostado. Continue acompanhando o YouTube da Brasil Paralelo para assistir de graça os nossos melhores conteúdos exclusivos. Mas antes de você sair, quero reforçar um convite para você se tornar um membro assinante do Brasil Paralelo. Ao assinar, você libera o acesso imediato a mais de 100 produções originais e contribui com a nossa causa, nos ajudando a cumprir uma missão ambiciosa e desafiadora. O conteúdo que disponibilizamos de graça aqui no YouTube é apenas uma fração de tudo que produzimos. A maior parte do nosso conteúdo está disponível na plataforma de assinantes. Para ilustrar, imagine um grande iceberg e você vê apenas a ponta. Ela representa a pequena parte do nosso conteúdo que disponibilizamos de graça em nossos canais. A maior parte desse grande iceberg permanece debaixo da água, não é visível, assim como os nossos conteúdos exclusivos destinados aos assinantes. A Brasil Paralelo nasceu com um propósito claro: resgatar a cultura do país por meio da busca pela verdade. 8 anos depois, nosso propósito permanece firme. Com nossas produções originais, investigamos a raiz dos problemas da educação no Brasil, fizemos um raio-x da crise de segurança pública no país, resgatamos o orgulho de ser brasileiro. Lançamos a maior obra audiovisual do mundo sobre o comunismo. Expusemos os bastidores da política nacional e internacional. E mais recentemente, mostramos uma visão sem filtros da guerra entre Israel e Palestina. Com o seu apoio, através da sua assinatura, você permite a continuação do nosso trabalho. Muito mais que assinar um streaming, nos ajuda a produzir e distribuir nosso conteúdo a mais e mais pessoas. Conteúdos que inspiram, educam e transformam. E tudo isso por apenas R$10 mensais. Como uma empresa de mídia independente, não recebemos um único centavo de dinheiro público. É através da sua assinatura que a nossa operação é financiada, permitindo avançar em nossa missão. Toque no link que está na descrição desse vídeo ou escaneie o QR Code que está aparecendo na tela para se tornar um membro assinante da Brasil Paralelo. Nós contamos com você. Muito obrigado e até breve.